Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. A partir de agora você está conectado no Enem. Uma boa tarde para você que está me escutando, para você conectado, para você conectada. Sejam todos bem-vindos para mais um programa Conectado e eu estou aqui como sempre com ele, Moisés Barreto. Boa tarde, Moisés. Boa tarde. Eu senti um pouco de desânimo quando você pronunciou o meu nome. Aconteceu alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa? É o cansaço da jornada anual. A gente tá chegando na reta final, estamos todos cansados. Mas é um prazer dividir esse espaço com uma figura tão totalmente mais ou menos como você, Moisés. Eu ficarei com o pé atrás, porque veio numa crescente, né? Boa tarde, não sei o que, conectado e tal. Tô vendo aí, ó, Moisés Barreto. Tipo você assim, sabe que você é uma pessoa totalmente mais ou menos, então eu jamais falaria uma coisa dessa, né? Mas, Moisés, hoje digo mesmo. Nós estamos aqui com um convidado especial. Ele tá de volta, ele esteve conosco lá no comecinho, né? Lá no longínquo Conectados, primeiro, segundo, sei lá o quê. Segundo, lembro acho, dele. Enfim, um dos primeiros conectados no Enem aí. E ele está de volta agora, né? Com um novo look, um novo visual. Inclusive, um convite para você que está nos escutando na rádio. Não deixe de nos ouvir no YouTube, porque lá você vai ter a oportunidade de não apenas ouvir, mas ver toda a produção de quem está conosco no dia de hoje. Gostaríamos de desejar uma boa tarde, gostaríamos que você se apresentasse para o público. Boa tarde, pessoas. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Moisés. É um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez na presença de vocês, né? Para quem não me conhece, para quem me conhece também, né? Porque não muda. Meu nome é Paulo dos Santos, eu sou professor de matemática e estou aqui para conversar sobre essa maravilhosa ciência, essa ciência que dá um prazer gigante de estudá-la, de conhecê-la, de desvendar seus mistérios. E eu estou aqui para ajudá-los nessa missão de contemplar o programa de matemática para o Enem. Eu tenho certeza que quando o Paulo falou, quem conhece a voz e já reconheceu, e quando ele falou a palavra matemática, você pensa, matemática, meu, não. Mas nós estamos aqui para quebrar os paradigmas, não é verdade, Paulo? Se matemática fosse boa, começava com boa temática, né? Mas é matemática. Boa, olha aí. Essa começou. E olha que não fui eu que fiz. Sensacional. Se fosse Moisés era ruim, mas como foi Paulo, foi sensacional. Não fui eu que fiz essa piada. Né? Muito estudo para poder produzir. Engraçado que eu nunca tinha ouvido essa piada. Ela é tão, assim, fácil de fazer, né? Mas ela é velha, Túlio. Ela tem pelo menos aí tua idade. É porque eu sou novinho. A gente está se aproximando da reta final. Esse é o nosso penúltimo programa, eu acredito, né, Moisés Barreto? Me confirma aí. Nosso penúltimo programa, né? Deixamos a matemática porque ela é uma matéria extremamente importante, mas a gente sabe que há essa resistência, né? Moisés, você quer falar, Moisés? Não, eu ia dizer isso, é porque o povo tem uma implicância com matemática, e a gente falou um pouquinho disso no outro programa também, mas que é porque às vezes é só um bloqueio, que parece que criou uma neura, sei lá, que matemática é ruim, que matemática é isso, que matemática é aquilo, quando na verdade é uma matéria que, bem estudada, se resolve qualquer problema, literalmente. Qualquer problema. Isso, falou bonito. Pois é. Então eu gostaria de começar o programa de hoje assim. Vamos tentar quebrar esses paradigmas, desconstruir, né, um pouco esse receio. Na matemática ela pode ser divertida, ela pode ser engraçada, não é verdade? Ela pode, não é verdade? Então, Paulo, existe um ramo da matemática que pouca gente conhece, né? É um ramo que está crescendo, se desenvolvendo aí. Você que é um estudioso dessa área, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente descontrair antes de começar a falar propriamente do assunto. O que é a matemática? O que é matemática? O que é isso? É aquela coisa, Túlio, como o Moisés bem falou, existe uma barreira que as pessoas têm, mas que eu acredito, né, que se deve muito a como aquilo foi apresentado à pessoa. Se você conhece uma pessoa, por exemplo, você conhece Moisés. Se você não conhecesse Moisés de antes, você iria gostar de Moisés? No meu caso, eu não gosto de nenhuma situação, mas eu entendi o que você quis dizer, Eu ia dizer, depende, mas tudo bem. Então, eu acredito que tudo depende da forma com que é apresentado. Então a matemática nada mais é do que uma metodologia que tenta iniciar as discussões matemáticas através da mágica, através do lúdico, né? Porque legal. Se a gente parar pra pensar, um show de mágica num centro urbano, para a movimentação daquele lugar, todo mundo tem a curiosidade de saber o que é, como faz.
E como diz Rubem Alves, a educação ela precisa causar espantos, causar curiosidade nas pessoas. Então, uma matemática que ela é, desde cedo, trabalhando na base da decoreba, não, para que matemática? Não tem que decorar a fórmula de Bhaskara, tem que decorar o teorema de Pitágoras, tem que decorar. E você não tem curiosidade de saber para que serve, por que serve, aonde é que eu vou usar. Então fica um ensino decorativo, né? Então a matemática, ela justamente é essa forma de você apresentar a matemática no embrulho bem mais arrumadinho, bem cheirosinho, perfumado, no mel e no azeite. Me diga uma coisa que agora eu fiquei curioso. Então você é uma pessoa que utiliza técnicas de mágica para explicar a matemática. É isso mesmo que eu estou entendendo aqui? Eu sempre começo, né, um tópico, um assunto, né, assim, geralmente utilizando uma mágica, uma matemática, né? Então, assim, tem matemáticas que você consegue fazer uma ligação direta, tem matemáticas que você consegue fazer uma ligação indireta com o assunto. Mas o que eu estou chamando a atenção é justamente nessa preocupação na forma que você entrega o seu produto, né? Você como professor entrega o seu produto ao seu cliente, porque se a gente for para o mercado de vendas e tudo mais, todos os vendedores têm aquele treinamento, né? Não, tem que ser educado, tem que ser bom dia, boa tarde, boa noite, tem que dizer os benefícios do produto. E muitas vezes o professor acha que o aluno está ali, ele tá ali porque é obrigado e tem a obrigação de saber, e o jeito que você falar está falado, né? E aí muito disso, né, é o que causa justamente essa estranheza das pessoas com a matemática. Porque é apresentado de qualquer forma, muitas vezes para os professores que, enfim, já cansados, já não querem inovar, não querem trabalhar novas metodologias. E é isso aqui, anota, copia, tu responde um exercício num caderno, depois tu vomita o que eu te joguei no quadro, numa prova e tá tudo certo. E aí essa é uma crítica que eu faço. Eu sou muito crítico, né? Mas tudo bem. Então assim, fica a dica para os alunos, né, também, se tiver bloqueio de matemática, comece a estudar por matemática, porque aí você vai aperfeiçoando, mesmo que não seja com Paulo, né? Talvez você não tenha a honra de ser aluno do professor Paulo, mas você dê uma pesquisada sobre matemática que você vai vendo como é que funciona, né, esse negócio, que aí você vai desbloqueando, né? É igual aquele negócio da leitura, tem que ser igual. Tem gente que não consegue ler. Por quê? Porque nunca achou. O que é que a pessoa leu na vida? A Bíblia, que às vezes não dá pra entender de primeira, então você é uma leitura mais rebuscada, ou então lê qual livro? Os livros didáticos que às vezes o pessoal passava, que são livros extremamente difíceis de leitura. Então, aí a pessoa nunca leu, por exemplo, um livro legalzinho pra ler, né? E aí quando começa a ler uma coisa que gostou, aí começa de uma vez e vai. Matemática pode ser assim também, com matemática. E eu gostei do nome. Matemática. Era pra mudar o nome pra ser matemática tudo. E é importante pegar esse exemplo de Paulo, que mais uma vez isso demonstra que a matemática está em todos os lugares, né? Tudo são números, dizia Pitágoras. Olha, eita, falar de Rubem, a gente já falou de Rubem Alves. Isso. E tá falando de Pitágoras agora. O programa de hoje tá muito chique, né? Então Pitágoras dizia que tudo são números. Então é engraçado, eu gosto de mágica, mas não gosto de matemática. Como não? Se uma coisa está entrelaçada à outra. Opa, tem alguma coisa errada aí. Agora você descobriu que você precisa conhecer a matemática da maneira correta. Fica o convite então aí, né? É para você inclusive até tentar identificar que tipo de matemática é utilizada numa mágica que faz o cara adivinhar a carta que você pegou, por exemplo. Tem matemática ali, né? Túlio, deixa eu te fazer um convite, uma reflexão. Se eu disser assim, Túlio, um número, ele é divisível por 9, sempre que a soma dos seus algarismos dá um número divisível por 9. É um pacote formal, né? Isso eu tô te entregando um pacote formal. Sim. Sim. Agora, Túlio, pensa no número. Eu vou restringir para facilitar, porque você é de humanas, né? Vou facilitar. Exato, eu já fiquei confuso, eu achei muito longo esse texto aí. Pense no número de 14 a 90. Certo. Pensei. Moisés também pensou. Bom, Moisés também pensou. Some os algarismos desse número. Certo. Agora subtraia o número que você pensou menos a soma dos algarismos. Ixi Maria, peraí. Moisés, faz a brincadeira aí com ele. Faz a brincadeira aí. Primeiro eu penso no número, depois eu somo os algarismos, somei. Depois. Por exemplo, pensei em 15. Aí 1 mais 5, 6. Sim, isso eu fiz, certo. Eu pensei. Aí depois. 15 menos 6. Tá, é porque meu número foi alto. Eu tenho que fazer essa conta aqui. Pronto, 80. Faz com Moisés, vai, Moisés. 80. Pronto, foi, Moisés?
Não, eu não tava fazendo 100% não. Mas vamos lá, pera aí. Eu comecei Vamos a lá. rir, aí eu perdi no meio do caminho. Porque... Ó, tá vendo? Ó? Tá rindo de mim, mas ele não tá Vamos fazendo lá. também. Não, eu tinha feito. Vamos lá, vá. Pensou Você no pega... número Ok. De quanto? De Vamos quanto a jogar quanto? De quanto a de quanto? 15 a 90. Pode ser qualquer um, mas eu tô facilitando. Aí eu Tá, somo. de 15 a Aí eu 90, somo. vai. É. Soma os algarismos desse número. Somos algarismos desse número, ok. Agora subtrai o número menos a soma dos algarismos. O número que eu tinha escolhido... Menos a isso. soma dos algarismos. Ok. Por exemplo, só pra resumir, né? Pensei em 15. Aí 1 mais Isso. 5, 6. Aí 15 menos 6, Eu fiz, 9. eu fiz. Pronto, beleza? Ok. O seu resultado deu o número de 2 algarismos. Exatamente. Você vai esconder um e vai me dizer o outro. E eu vou adivinhar o que você escondeu. Qualquer um dos dois? Sim, Então o meu foi 8. você escondeu um. Exatamente. Eu escondi o número 1. O Fantástico! meu número foi 23, eu somando dá 5, diminuindo dá 18, então eu escondi o 1 e foi o 8. Tá vendo? Isso é Sensacional. matemática, Aí isso é matemática. Isso é matemática. Aí, Ou o que é que leitura de Isso. Aí o que cérebros. acontece logo após esse processo? Vai bater em você a curiosidade de saber como foi que eu fiz isso. Exatamente. Você concorda? Exatamente. A cara de... E é justamente nisso, né, que a matemática se apega, na curiosidade que fica depois do processo. Você deve estar agora pensando, nossa, como é que ele... Talvez não nossa, mas como é que ele fez isso? Não é verdade? E aí, Muito bem. justamente, como eu posso te entregar esse pacote da divisão de um número por 9. Porque, por exemplo, qual é a lógica da mágica? Quando você subtrai de um número a soma dos algarismos dele, o resultado sempre vai ser um número múltiplo de 9. E como o número múltiplo de 9 é sempre divisível por 9, a soma dos algarismos sempre é divisível por 9, basta pegar do número que você me disse o que falta para chegar em 9. E aí, eu estou te entregando um método de divisão por 9 de uma forma diferente que vai certamente te instigar a querer repetir isso com outras pessoas e tu vai aprender para poder repetir. E aí eu acredito que o processo de ensino fica mais significativo. Não é feitiçaria, é matemática. A gente está se aproximando do final do primeiro bloco. Esse primeiro bloco foi para a gente quebrar esses paradigmas aí. A gente perceber como a matemática ela pode ser interessante, né? Mesmo quando ela buga a cabeça de apresentadores que são ruins de matemática. Como ela pode ser interessante. Isso é um chamativo, né, para que você nos acompanhe na outra metade do programa em que a gente vai pegar essa matemática que tem tanto a contribuir para a sociedade, inclusive para o entretenimento da mágica, né, como ela também pode ser útil para a gente na prova do Enem. E assim como tem esses macetezinhos aí que o Paulo ensinou para se saber de um número, né, o que é mágica, na verdade é matemática, existem também macetes e dicas que Paulo vai dar para a prova do Enem no próximo bloco. Até mais, pessoal. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, sai daí não. Você está ouvindo o Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. De volta com o Conectados no Enem. Estamos aqui com Moisés Barreto, né? Sempre. A gente não tem escolha. E o Paulo Santos, que está aqui conosco. Opa. Que hoje ele veio, né, com toda uma preparação aí. Você pode assistir a gente no YouTube, vai ver que ele está com fundo, né, intelectualizado para fazer toda uma propaganda dele. Tem Muito que tá bem, caráter, Paulo, né? Barba para fazer. O negócio tá muito bonito, o negócio, né? Barba pra Paulo. fazer não, barba milimetricamente feita. Barba Feita. feita, na verdade. Voltei aos meus 15 anos. Isso, rostinho de bebê. E a gente gostaria de começar perguntando o seguinte, Paulo, fazer aquelas coisas bem sensacionalistas, né? 10 assuntos que valem a pena estudar na reta final do Enem, valendo a partir de agora. Opa, vamos lá então. Então, Fera, nessa reta final cabe, né? Eu acredito que cabe fazer um investimento nos assuntos que caem com maior recorrência na prova do Enem, né? Eu vou listar 10, mas esses 10 são os assuntos que eu acredito que estão mais presentes, né? Claro que não vou excluir os outros, mas esses 10 eu acho que você deve ter um carinho a mais, uma paixão a mais, uma atenção a mais, né? O primeiro é que você domine muito bem as 4 operações com todos os tipos de números, naturais, inteiros, racionais e reais, né? Que são os reais, é o conjunto total. Se você dominar muito bem problemas com números decimais, com fração, com número inteiro, isso aí já vai te garantir algumas questões, porque tem muitos probleminhas que você resolve dominando, né, esses assuntos.
comparação de decimais, etc. Então o primeiro tópico é problemas e operações básicas, né? Que você domina as 4 operações básicas. O segundo tópico é proporcionalidade. Nesse segundo Tem que tópico... fazer uma vinheta. Segundo tópico. Pronto, eu vou esperar na próxima, eu espero pra entrar. O segundo tópico eu tô chamando de proporcionalidade, né? Razão, proporção, regra de 3, né? São conteúdos chave, sempre tá lá, mesmo que não caia uma questão somente dela, mas você vai ter um momento que você vai utilizar da regra de 3, da proporcionalidade para resolver uma questão. Terceiro tópico. Matemática. Essa minha voz tá horrível, mas ok. Tá, mas é o que temos, né? O terceiro tópico é matemática financeira. Estou chamando de matemática financeira, porcentagem, juros simples, né? São conteúdos que sempre caem também. Porcentagem, juros simples, muitas vezes atrelados a outros conteúdos, como equação do primeiro grau, problemas do primeiro grau, né? Então, matemática financeira, aí chamando porcentagem, juros simples, é um terceiro tópico. Quarto tópico. O quarto tópico são as funções, né? Eu queria chamar a atenção mais especificamente para a função afim e a função quadrática, que são as funções que mais aparecem, né? Tem outras funções, função modular, função exponencial, função logarítmica, mas que muitas das vezes aparece uma questão de função exponencial, uma questão de função logarítmica. Então, eu acredito que a ideia seria focar nas funções afim e na função quadrática, que pode te garantir também boas questões na prova. Só um comentário antes do quinto tópico. Tu falasse função logaritmo, aí eu lembrei que uma vez caiu uma questão na prova de matemática sobre terremotos, que é uma função logaritma. E aí algumas pessoas tinham estudado isso em geografia, terminaram acertando também, porque o logaritmo é um cálculo matemático. Então tem essas coisas aí, né? Só voltando. Agora é o quinto, né? Quinto tópico. O quinto tópico é geometria plana, né? Claro que você não vai estudar todo o tópico, porque a prova já é no mês que vem. Mas em geometria plana, eu recomendaria você estudar triângulos, quadriláteros, áreas e perímetros, né? Isso aí é o que cai bastante na prova, né? Quadriláteros notáveis, paralelogramas e trapézios. Cai bastante na prova, cálculo de área, cálculo de perímetro, né? E é sempre bom estar por dentro de ângulo, propriedade dos quadriláteros e tal. Então, geometria plana, focar nos triângulos, quadriláteros, áreas e perímetros. Isso. E tem uma geometria que deixa você bem tranquilo, que é a geometria plena. É ótima essa também. Mas, vamos lá. Sexto tópico. O sexto tópico é a geometria espacial, né? Vou nem fazer piada com essa, já vem pronta. A NASA utiliza muito, vamos lá. A NASA utiliza muito. A geometria espacial, que é a geometria que cuida das figuras espaciais, né? 3 dimensões. Então cai bastante prismas, né? As principais figuras espaciais, paralelepípedo, cubo, cilindro, pirâmide, cone, esfera, o cálculo do volume, cálculo da área total. É sempre bom revisar, principalmente essas figuras, né, e suas propriedades. Sétimo tópico. O sétimo tópico eu estou chamando de gráficos e tabelas, porque muitas questões das provas do Enem aparecem questões de gráficos e tabelas que não necessariamente estão ligadas a um conteúdo específico, mas sim com relação apenas à interpretação desses dados. Então, minha dica para você, pratique bastante questões com gráficos e tabelas, leitura de gráfico, interpretação de gráficos e tabelas, que também vai aparecer bastante no Enem com certeza. Oitavo tópico. O oitavo tópico eu estou chamando de estatística básica, medidas de dispersão, medidas de tendência central, né? Média, moda, as médias, né? Média aritmética simples e ponderada, moda mediana, desvio padrão, variância, né? Então, sempre cai questão envolvendo essa parte da estatística básica e é importante também você estar por dentro para não perder as questões fáceis. É 9, agora? Eu acho que é 9 agora. Nono tópico. O nono tópico é análise combinatória, né? Muitas questões do Enem que envolvem probabilidade também envolvem análise combinatória, mas também tem questões que envolvem apenas análise combinatória, combinação, arranjo. Então é importante que você saiba quando é que eu uso arranjo, quando é que eu uso combinação, né? Quando é que eu uso permutação, como é que se calcula um fatorial. É sempre importante que você esteja por dentro disso também para garantir algumas questões. E décimo e último tópico. Probabilidade. Probabilidade é um assunto também que cai bastante no Enem. Como eu falei, associado às vezes à análise combinatória, às vezes não.
mas é importante saber. O conceito de probabilidade é muito simples, né? É aquilo que eu quero que aconteça pelo que pode acontecer. Porém, a dificuldade está no texto, você identificar o que é que você quer que aconteça e o que é que pode acontecer. A probabilidade Tem essa paródia aí de Paulo, sempre lembro. Eu também, sempre lembro. Foi o primeiro duelo, né? Foi, né? Foi, da história. Emocionante, emocionante. Inclusive, foram 10 tópicos e assim, numa média o quê? Com esses 10 tópicos, você aprende umas 35 questões aí do Enem, você compreende umas 35 questões das 45? Eu acho que ficaria entre 30 a 35, mas porque assim, boa parte do Enem, como a gente discutiu no programa passado, né, é composto dessa matemática mais elementar, né? Essas coisas mais... juros compostos, matrizes, né, que vez ou outra aparece no Enem mesmo estando no programa. Logaritmos, ela aparece, mas não aparece com tanta constância, né? Geometria analítica também. Porque, por exemplo, eu não falei geometria analítica porque geralmente a geometria analítica é distância entre pontos. Distância ponto em uma reta, etc. E geralmente é uma questão ou outra, sabe? Então eu foquei naquilo que eu acredito que caia mais, né? Aquela barra básica. E como a gente está falando de TRI, a ideia é que você foque nesse básico para fazer as questões fáceis e deixe as difíceis para o acaso. Perfeito, muito bem. Eu anotei aqui para não esquecer, né? São 10, inclusive se você estiver nos ouvindo. E peraí, mas eu só peguei a partir da 4 e agora. Calma, o programa tá gravado, você pode ouvir outras vezes, você pode voltar quantas vezes quiser. Mas eu vou repetir para você agora, então caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. 4 operações, razão e proporção, porcentagens e juros, funções, geometria plana, geometria espacial, gráficos e tabelas, estatística básica, análise combinatória e a probabilidade, certo? Certo. São os 10 tópicos aí. Muito bem, estamos nos aproximando aí da nossa reta final. Acho que sim, temos mais alguns minutinhos aí do nosso programa. Paulo, você falou desses 10 tópicos, Moisés deu uma ajudada aí para mostrar que esses 10 assuntos que você citou são assuntos que são fáceis, não são difíceis e representam uma boa parte da prova, né? Então é melhor começar por eles para depois passar para os assuntos mais profundos, né? Porque vai dar uma pontuação maior. E aí eu finalizo perguntando o seguinte, que dicas de estratégia você poderia dar, que macetes você poderia dar para o aluno se dar bem nessa prova de janeiro agora? Quais são os macetes que você poderia falar? Vamos lá, Túlio, quanto é 320 dividido por 5? Eu sei lá. Aí, justamente, o primeiro macete é o seguinte, quando você dividir um número por 5, basta que você multiplique ele por 2 e ande com a vírgula para a esquerda. Então, 320 dividido por 5, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2, dá 640, com a vírgula para cá, 64. Você acabou de fazer uma conta em menos de 10 segundos. E isso vai te ajudar. Sensacional. Repete de novo essa dica. Para dividir um número por 5, basta que você multiplique ele por 2 e desloque uma vírgula para a esquerda. Isso é mágica, quase mágica também, tá vendo? E para multiplicar o número por 5, né, basta que você divida o valor por 2 e bote um zero no final. É o processo inverso. Então, como tem muita questão, porque geralmente as questões de Enem são questões que o resultado dá com uma ou duas casas decimais apenas, então os cálculos podem aparecer uma divisão por 5, multiplicação por 5, e você já mata. O segundo macete, J-City. Imagine que você tem um cachorro chamado J e que é que ele sente. J-City. O que é J-City? Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, né? Juros simples, para você matar as questões de juros simples. O outro macete é escala. Lembra que quando você está falando de escala, você está vendendo ela a R$10. Então você fala que escala é R$10. Escala é R$10. Escala é o tamanho do desenho pelo tamanho real. E Moisés também vê isso lá em geografia. Né? Ele nunca deu essa dica, é porque você falou agora, ele vai ficar utilizando nas aulas dele, não vai nem dar o crédito, mas ele vai fazer isso quando ele for falar nas aulas dele. É porque em geografia a gente vê em cartografia, mas nunca caiu escala na prova de humanas, cai na prova de matemática. Então a gente vê em cartografia, mas cai na prova de matemática. Mas aí fica a dica também, e para finalizar esse pacotão, né, essas 5 dicas, soca à toa. Soca à toa. O que é soca à toa? São as razões trigonométricas. SOH, seno... Graças a Deus, tomei um susto aqui agora, mas vamos lá. Não, eu tinha entendido outra coisa, mas vamos lá. Não, soca à toa. Ok. Aí você lembra que Só e K tem um H no final. Soca à toa. O seno
é o oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o oposto sobre a adjacente, e aí você lembra das razões trigonométricas. Muito bem, mais uma vez lembrando a vocês que as informações elas são muitas, né? O nosso tempo aqui é um tempo curto, mas você pode voltar a anotar, porque essas dicas serão dicas preciosas para... Fundamentais, né? Para você fazer essa prova de matemática. E agora a nossa pergunta final, nosso arremate final para esse programa terminar, que é o seguinte, Paulo, veja, você falou que você deu aí os 10 assuntos que vale a pena estudar na reta final, a gente repetiu esses assuntos. Você disse, Moisés chegou a lembrar que eles representam aí cerca de 35 questões de matemática, né, em média. E você disse que é melhor começar por eles para depois passar para as mais difíceis. Eu não entendi, eu tô confuso agora, Por que eu tenho que fazer primeiro estas para depois passar para as mais difíceis? Como é que é esse negócio? Me explica aí. Então, a ideia é a seguinte, né? A gente sabe que as questões elas são corrigidas de acordo com o TRI, né? Que é período de resposta ao item. E esse TRI leva em consideração o nível de dificuldade das questões. Então, quanto mais fácil as questões, ou seja, quanto maior o número de acertos que aquela questão tem, mais fácil ela é e indica que mais pessoas conseguem fazer tranquilamente. Então, imagina que você resolve uma questão de juros compostos com função exponencial lá misturado, mas não consegue resolver uma questão de 4 operações com decimais, por exemplo. Então, a sua tendência é ter sua pontuação diminuída. Então, a minha sugestão de técnica de prova, né, e Moisés como exímio candidato, fazedor de provas, ele pode falar também um pouco, mas a minha sugestão é que você comece com a questão fácil. Se você achar que ela é difícil ou que ela está exigindo demais de você, pule para a próxima e deixe a difícil para depois, porque tudo indica que aquela questão deve ser difícil e você está garantindo as fáceis, que é o que vai lhe dar mais pontos. Mas eles podem complementar também. Isso, eu complementaria dizendo vou complementar. Vai, fala. Algo que eu disse em outros programas já, que matemática e redação são as duas provas que permitem que você suba mais a sua nota. Porque matemática permite que você tire uma nota maior, acertando menos questões de forma coerente, ao contrário de outras matérias, porque o teto, vamos dizer assim, da TRI em matemática, ele é maior, então 988, perto de 1000. Enquanto que, por exemplo, em humanas é 800 e alguma coisa você acertar as 45 questões. Então, por isso que matemática é uma prova que tem uma elasticidade de nota maior. Assim como redação, porque não tem TRI, 5 habilidades e competência, você consegue tirar 1000 em redação. Muito raro, mas você consegue tirar 960, 920, por aí vai. Matemática você também consegue tirar acima de 900, 800 e pouco, e por aí vai também, certo? Matemática é uma matéria elástica, é uma matéria larga, né? Isso. E por isso que a gente escolheu, né? Não foi à toa que nós escolhemos para retornar com essa matéria já na reta final, para mostrar mais uma vez a importância dela e como você pode fazer bom uso dela para garantir a sua entrada na universidade. Paulo Santos, nós gostaríamos de agradecer você mais uma vez por você ter estado conosco. Nós deixamos aqui para vocês o nosso efusivo abraço. O nosso efusivo abraço. Queríamos agradecer a sua presença e participação. Se despeça dos seus ouvintes. Enfim, se deseja sorte, fala o que você quiser aí. É sempre um prazer enorme estar aqui. É sempre um prazer falar sobre educação, sobre matemática. São minhas duas paixões, matemática e educação. Então é sempre bom estar conversando sobre, né? Então eu deixo aqui a todos os feras que estão acompanhando essa sequência de programas sobre o Enem, né? Que estão aqui ouvindo esse programa de matemática, que é sucesso, né? É uma frase que eu gosto sempre de usar: faça dar certo até dar certo. Não desista nunca. As coisas são difíceis, mas você vai conseguir. Nós acreditamos em vocês. Então muita força, muita persistência mesmo, muita luta. E o final a gente sabe que vai ser cabeça raspada. Porque a gente sabe que são duas alegrias, né? Quando entra e quando sai. A primeira alegria vai ser a cabeça raspada em janeiro, mais ou menos fevereiro, março, por aí. E a segunda vai ser quando sair. Mas com certeza vai dar certo. Ao que precisar, contem comigo, contem com essa equipe maravilhosa que vocês têm. Foi uma honra para mim participar desse programa. E estou à disposição para maiores dúvidas e detalhes. Obrigado, Paulo. Moisés Barreto. Grande abraço, tchau, tchau. Só falta mais um pra gente encerrar os Conectados no Enem. A primeira temporada do Conectados com o Enem. Só falta mais um episódio. Uma pena, já tô com saudades. Até a próxima, pessoal. Até o nosso próximo e último episódio. Um grande abraço pra vocês.